Boa noite para você, meus amigos e irmãos. Estamos iniciando mais um culto de domingo, nesse dia 12 de julho. Já estamos quase chegando no meio do mês de julho novamente, né? Estamos em meio à nossa pandemia, esse momento difícil que todos têm passado. Momento de readaptação, de um entendimento que estamos começando a viver um novo normal, uma nova circunstância. E uma série de adaptações a gente tem feito para a nossa vida daqui para frente, e estamos fazendo a mesma coisa, né? Espero que na sua vida espiritual esse período tenha sido e venha sendo uma oportunidade de crescer, de se analisar, de refletir e tomar decisões que vão priorizar a sua vida espiritual e tudo aquilo que gera saúde para a sua vida, para a sua existência, que você possa estar tomando decisões importantes a esse respeito. Então estamos iniciando mais um culto, estamos alegres por ter você aqui. Espero que você possa estar preparado, que agora a sua mente, o seu coração, você deixe outras coisas, outras preocupações de lado e foque aqui naquilo que Deus vai falar contigo. Estamos estudando o livro de Tito e hoje vamos dar sequência a mais uma parte desse estudo. Quero alertar vocês, nós já estamos, como eu tenho dito em outras transmissões, estamos nos preparando para o processo de volta das atividades presenciais. E estamos analisando todas as situações. Provavelmente esse mês, até o fim do mês, a gente ainda continue com atividades online, mas no mês de agosto a gente está vendo como que está sendo a situação para a gente se preparar. Enquanto isso, as decisões, o treinamento que a gente está fazendo com o nosso novo sistema de transmissão ao vivo, configurando todo o equipamento, preparando o ambiente, deixando tudo aqui, desenvolvendo os protocolos, tudo certinho, para quando a gente for voltar, quem se dispor a vir, vai vir com segurança, vai chegar aqui com tudo pronto para que você possa vir seguro, adorar a Deus e desenvolver sua comunhão novamente presencial com todos, e uma alegria teremos novamente de estarmos juntos presencialmente. Enquanto isso, nós continuamos aqui, estamos já há 4 meses praticamente, né, nesse processo, e com muito conteúdo, de muita coisa online que você tem disponível, tanto para assistir novamente, quanto para transmitir e mandar para os seus amigos que possam ser edificados também com esses conteúdos. Vamos nos preparar nosso coração, vamos cantar, vamos louvar a Deus, e daqui a pouco a gente volta com a mensagem no livro de Tito, iniciando hoje o capítulo 3. Então fique aí que daqui a pouco a gente volta para dar início à mensagem. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Viu, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois
Amém. Estamos de volta, vamos começar a nossa mensagem de hoje. Então pegue sua Bíblia e abre no livro de Tito, no capítulo 3. Nós vamos começar aqui o último capítulo do livro, né? Estamos já na reta final, temos refletido em todos os versículos do livro de Tito, né? Da carta de Paulo a Tito. Então hoje, Tito capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 7, nessa primeira parte do livro. Logo vamos nos encaminhar para a parte final, né? Para a parte final do livro, e assim vamos concluir, né? A nossa jornada no livro de Tito. Então, Tito capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos ter uma oração? Graças te damos, Senhor Deus, porque podemos conhecer a Ti, conhecer Teu Filho Jesus, o caminho que nos leva até Ti. Graças te damos por esse dia, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui em segurança, em proteção, um dia abençoado que o Senhor tem nos concedido. Graças te damos pela Tua palavra aberta diante de nós, por termos no nosso país a oportunidade de cultuar a Ti, de termos um exemplar da Tua palavra traduzido no nosso idioma, onde nós podemos ler e entender o que o Senhor quer para nós. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui virtualmente, comunicando a Tua palavra, comunicando esperança, fé e toda a Tua vontade a todos aqueles que podem nos assistir. Que o Senhor abençoe cada um que está sintonizado nesse momento, nos canais que estão ouvindo essa mensagem, seja agora ou depois ela gravada, que o Senhor esteja falando a cada coração e cada um reveja a sua vida, o seu compromisso contigo e tome as decisões necessárias para que busque e viva o teu plano conforme o Senhor quer. Agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós queremos falar hoje sobre responsabilidade civil e o que a fé em Jesus nos move a assumir responsabilidades civis da forma como a Bíblia espera. Nós temos visto aqui dentro do livro de Tito uma série de coisas, né? Nós temos visto desde o início sobre convicções, né? Como desenvolver uma vida frutífera baseada no Evangelho e baseada no cristianismo que professamos ter e viver, sobre a vida decente, né? Que acompanha o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem uma vida decente, não quer dizer uma vida isenta de erros ou problemas, mas uma vida decente de alguém que reconhece as suas dificuldades, limitações e tenta o tempo todo resolver e consertar e alinhar sua vida, viver o benefício da graça transformadora de Jesus. E tudo isso se desdobra num testemunho através das nossas responsabilidades civis. É muito importante que nós, como cristãos, sejamos pessoas que obedecem leis, que andam dentro dos parâmetros da lei que rege os homens, né? Então isso é muito importante. Deus, desde o início, estabeleceu governos, estabeleceu normas de conduta, princípios de vida, princípios de regra, de fé e prática que são descritos na própria Bíblia, que a gente deve viver, para que haja ordem na sociedade, ordem na vida de cada um, e assim a gente honre a Deus, glorifique a Deus, vivendo a forma de governo que Ele estabeleceu. Então seria óbvio a responsabilidade civil, porque nós vivemos em sociedade.
Não seria óbvio? Óbvio a gente saber lidar com as outras pessoas, o respeito às outras pessoas, ao espaço das outras pessoas, às leis que nos regem e que organizam o nosso dia a dia. Seria óbvio, mas quando a gente dá uma olhada ao nosso redor, na sociedade que a gente tem, a gente vê o porquê coisas óbvias estão escritas e claras para nós. Da mesma forma que é óbvio que todo cristão deve ler a Bíblia todo dia, como quem precisa se alimentar todo dia para ter saúde física, nós precisamos nos alimentar da palavra todo dia. E é tão óbvio isso, né? Mas é tão óbvio que as pessoas também não fazem isso. E é tão óbvio que seja necessário que a gente constantemente fale isso. Que você deve ler a Bíblia todo dia, que você deve orar todo dia, buscar a Deus todo dia. É óbvio, mas é óbvio que as pessoas também não fazem. Então, quando a gente olha a nossa sociedade ao redor, a gente vê o quanto de desgraça acontece porque as pessoas não fazem, não assumem sua responsabilidade civil, e a sociedade está o caos que está, muito por causa da falta de senso, de falta de noção e falta de responsabilidade, de pessoas que assumem responsabilidade civil. Eu vou dar alguns exemplos aqui que você percebe que desde criança a falta de senso, de cuidado, de amor ao próximo, de responsabilidade civil, ela tá acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos no período de inverno, certo? De tempo mais seco, tempo firme, dias ensolarados, pandemia, o povo, muitas crianças em casa à toa. O que acontece? Elas resolvem fazer o quê? Vai para a rua soltar pipa. Tem então algum problema em soltar pipa? Nenhum problema, né? Nenhum problema em soltar pipa. O que acontece? Você percebe que a desordem na sociedade já começa, a falta de noção de responsabilidade civil já não é passada muitas vezes dos pais para os filhos, pelo simples fato que você vê as crianças querendo soltar pipa com linha com cerol. Para que serve a linha com cerol? Para cortar outras pipas. Ela não fica feliz e insatisfeita em apenas pôr a pipa dela no alto e ficar lá, faz uma ou outra manobra. Ela não se satisfaz com isso porque ela tem sido influenciada e ensinada que o legal é ela pegar uma linha chilena e passar cerol e cortar a pipa de outras pessoas. Tirar a oportunidade do outro e estar se divertindo ali. A pipa é uma propriedade individual. E desde criança, as crianças são ali influenciadas a tirar a oportunidade do outro se divertir. Uma responsabilidade civil que todos deveriam ter de poder se divertir, de obedecer regras. E aí ela não. E não apenas isso, ela está cortando a pipa de outra pessoa, está tirando a oportunidade de outra pessoa se divertir, mas está colocando outras pessoas em risco com essa desgraça dessa linha de cerol, com essa linha chilena, que tem cortado o pescoço de gente aí a rodo, aos montes, porque o povo não tem senso. Cadê os pais com o bom senso em transmitir para os filhos que linha com cerol é errado? Porque você está cortando a linha ou pipa de outra pessoa. Cadê que os pais não põem isso na cabeça dos filhos? Então, tem que ter isso noção, é falta de bom senso, é falta de noção, sei lá, o que é. Eu acho que já é crime, porque se alguém pode morrer por causa de uma linha atravessada, é crime, é falta de bom senso, tem que ensinar a criança, isso está errado, quer soltar pipa, solta. Ah, mas vão cortar minha pipa, então vai para um lugar onde não tem outras pessoas. Porque se não começar essa conscientização quando é criança, depois vai ficando impossível. Então a responsabilidade civil começa com os pais que entendem a sua responsabilidade, o seu papel e os princípios que os regem, principalmente se são cristãos, já ensinar os filhos a fazer determinada coisa. Outra coisa que muita gente faz, inclusive muito crente que eu sei, escutar som alto dentro de casa, principalmente quem mora em apartamento. Você incomoda os outros. Você incomoda. Ah, mas está dentro do horário que é permitido, não é das 10 da noite às 6 da manhã. É bom senso. Você gosta de ser incomodado?
Você gosta de estar dormindo no seu horário, no dia que você tem livre, dormindo de manhã e o vizinho cedo liga aquela maquita, começa a fazer aquele barulho infernal, ou o aspirador. Eu tenho uma vizinha que mora perto de mim, né, que ela liga um aspirador todo dia cedinho e fica aquele aspirador de pó lá fazendo na minha cabeça, ó. Assim, tudo tem questão de horário, mas o som, se você pode pôr um fone de ouvido e quer estourar o seu tímpano, é problema seu, mas coloca o fone no ouvido. Para isso que existe o bendito do fone, para você não incomodar outras pessoas. Responsabilidade civil, o povo não sabe mais o que é isso. O povo abusa das oportunidades, né? Nos seus negócios, às vezes. Responsabilidade civil de você colocar um preço justo na prestação de serviço que você oferece. Você vai vender alguma coisa, não vende acima do que realmente aquilo vale. E por aí vai, né? Você não deve lesar as pessoas. Nós estamos em tempos de pandemia. Farmácia aumentando absurdamente o preço de medicamento, posto de combustível aumentando o preço do combustível, mercado aumentando o preço de coisas que não deveria aumentar se não está tendo desabastecimento. Então, o que eu falo? É a questão do bom senso. A responsabilidade civil tá em baixa, porque o povo não entende a importância que é em obedecer certas normas. E esse texto aqui, ele vem trazendo essa reflexão, e esse trecho aqui mostra que a gente deve assumir responsabilidades civis, porque traz sobre nós o testemunho, né? Um testemunho sobre como a salvação está produzindo efeito na nossa vida. Se a gente foi salvo por Jesus, a gente tem que entender que a nossa salvação, ela tem que ser transmitida ou mostrada, ficada evidente através das nossas boas obras, da forma como a gente age com a nossa sociedade, como a gente lida com cada um. A fé é refletida como a gente lida com cada um. O amor que dizemos que temos a Deus, ele é mostrado como nós lidamos com cada pessoa. Então isso é muito importante. E aqui esse trecho ele traz algumas reflexões, né? No versículo 1 ele fala: lembra-lhes, o que está falando aqui, traga-as à memória, não se esqueçam, vocês cidadãos, cristãos, vocês que dizem que são servos de Deus. Lembrem-se que vocês devem se submeter, estar debaixo da autoridade dos aqueles que os governam, das autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Então é dever de cada cidadão, é dever principalmente de cada cristão, daquele que professa Jesus como seu Senhor e Salvador, que respeite as autoridades e se submetam às suas leis e regras. Óbvio que a gente não deve se submeter a leis e regras que contradizem a palavra de Deus. Deus está acima de todos, certo? Então, independente se eu concordo, se eu gosto do governante que está sobre nós, se eu gosto do prefeito, se eu não gosto do vereador, se eu gosto ou não gosto do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do presidente, do governador, não interessa se eu gosto deles, mas eu tenho que me submeter a eles e orar por eles. E lá em Timóteo fala que nós devemos usar de súplicas e orações sobre aqueles que nos governam, para que eles sejam sábios e tomem decisões sábias, guiadas por Deus. Então isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. E não ficar por aí reclamando, xingando, desrespeitando as autoridades, como a gente vê muito por aí, principalmente nas redes sociais. Então cabe a nós ter consciência, bom senso e responsabilidade civil. A autoridade que está sobre nós não está lá à toa. Lá em Romanos, no capítulo 13, diz que toda autoridade está onde está porque Deus permitiu que ela estivesse lá. Nós temos responsabilidade de nos submeter, de obedecer e de orar por essas pessoas para que tomem as melhores decisões a favor da nossa sociedade. A gente não precisa gostar, não precisa concordar, a gente não tem que concordar com tudo que as autoridades fazem, mas nós temos o dever de sermos submissos, né? Obedecer às regras e assim fazer o que a Bíblia espera. Por exemplo,
Tem muito lugar que não está liberado igrejas voltarem para suas atividades presenciais. E tem igrejas que estão lotadas aí, sendo que não tem nem não tem oportunidade de estar aberta, porque não tem, a lei fala que não deveria estar aberta. Então, descumprindo a lei, descumprindo uma responsabilidade civil que a Bíblia está aqui deixando claro. Lembrem as pessoas que elas devem respeitar as autoridades, gostem ou não gostem. Uma responsabilidade civil. Isso mostra que eu obedeço a Deus. Se eu não obedeço a uma autoridade que eu consigo enxergar, que dirá eu obedecer a Deus a quem eu não vejo com os meus olhos físicos? Então, se eu me submeto a uma autoridade nesse mundo, um governante, mostra que eu tenho temor a Deus, que eu sei que Deus fala para eu me submeter. Então, eu tenho que, como responsabilidade civil, entender isso. Não preciso gostar, não preciso concordar. E tudo aquilo que fere a palavra, aí tem a questão de priorização de valores. Eu tenho que obedecer à autoridade que Deus constituiu sobre mim. Prefeito, governador, chefe do trabalho, né? Professor, independente. Mas se essas pessoas mandam eu fazer algo que vai de encontro àquilo que Deus fala, se a palavra fala para eu fazer uma coisa e a autoridade fala para eu fazer outra, aí a palavra ganha. A Bíblia ganha. Eu não sou obrigado a me submeter a pecar porque uma autoridade mandou, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. O versículo 2 fala outra coisa muito importante, que faz parte de uma responsabilidade civil e um bem para a nossa sociedade. Versículo 2, Tito 3, capítulo 3, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então nós não devemos promover calúnia de ninguém, mas ser pacífico, ser equilibrado, demonstrar um coração manso com todos, inclusive com os governantes que não fazem aquilo que a gente gostaria. Inclusive relacionado ao versículo 1. Não devemos promover calúnia de ninguém que a gente não goste, de governante nenhum. É isso que a Bíblia está falando. Devo ser pacífico, né? É isso que ele está querendo dizer. Ser equilibrado, demonstrar um coração manso, disposto a fazer aquilo que Deus quer. Cortesia, gerar cortesia, ser cortês com as pessoas. Então isso é uma responsabilidade civil. Eu devo me submeter às autoridades e devo não promover calúnia de ninguém. Hoje, com as redes sociais, a gente acostuma a divulgar e a caluniar pessoas. A gente ouve uma notícia, nem procura saber se aquilo é daquele jeito ou se aquilo realmente é assim. A gente já sai falando, já sai compartilhando, xingando. Ah, fulano, sem vergonha, vagabundo, não sei o quê. A gente nem sabe se aquilo é real. A gente promove o que hoje é dito muito popularmente como cancelamento virtual. A gente cancela a pessoa, a gente detona a imagem dela, calunia, promove difamação a alguém. Não devemos fazer isso. Não é prudente, não é correto, não é justo que se faça isso. Uma responsabilidade civil. Lembrando outra coisa, que tem um princípio de Jesus em Mateus 7,12 que ele diz: assim como quereis que os homens vos façam, faça você assim a eles. Então, a forma como você gosta de ser tratado é assim que você deve tratar as pessoas. E não ficar aí promovendo calúnia dos outros. Ah, mas fulano é sem vergonha. Fulano é sem vergonha? Denuncia ele aonde tem que ser denunciado. É um político que está promovendo corrupção? Fiscaliza o seu político e vai e denuncia onde tem que denunciar. Mas promover calúnia pessoal a troco de informação que você nem sabe se é verdade, você está indo contra a responsabilidade civil que Tito 3,2 te fala. Não difamem a ninguém. E aqui está falando para difamar ninguém mesmo.
Independente se a pessoa é ou não é um sem vergonha, ela está ou não está de acordo com o que deveria. Não difame a ninguém. Então isso é muito importante. Seja quem for, o político, o chefe, aquele vizinho enjoado, ou aquele parente chato, não difame a ninguém. A ninguém. Isso é muito sério, né? Versículo 3 fala uma outra coisa. Versículo 3 diz: pois nós também outrora, olha que interessante que ele fala, pois nós em outro momento éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então o que ele está falando? A gente deve reconhecer que às vezes aquilo que a gente critica em alguém, aquilo que a gente está condenando, difamando alguém, a gente fez isso por muitas vezes no passado. A gente era assim. Principalmente nós que cristãos, que somos convertidos, a gente tem um passado. A gente fez muita coisa errada, a gente falou muita coisa que não deveria. E hoje a gente quer pagar de fariseu, falando que, né, tudo condena todo mundo, sendo que nós também fizemos as mesmas coisas. E triste dizer que muitos não só faziam, mas ainda continuam fazendo. E que se condenam naquilo que condenam outras pessoas. Fala dos outros, mas faz a mesma coisa. Então a gente deve reconhecer que todos nós temos que nos arrepender. Todos nós temos daquilo que ter sido já arrependido. Então ele fala: quando porém, né, aqui nós também em outro momento éramos nécios, éramos iludidos, nécios, sem sensatez, iludido, sem bom senso, nós fomos desobedientes também muitas vezes. Nós fomos desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Você foi escravo de paixões. Eu falei há uns meses atrás, no início dessa pandemia, sobre escravidão, que nós somos escravos dos nossos desejos mais profundos. Nós somos escravos do pecado porque a gente quer pecar naquilo que a gente mais gosta, quer ficar difamando os outros, isso é pecado. Se você gosta disso e faz isso e não consegue se livrar disso, é porque você está sendo escravo e Jesus não está reinando na sua vida como deveria nesse sentido. Eu sei que essa é uma verdade difícil de aceitar, mas é uma realidade. Nós fazíamos as mesmas coisas. Talvez não fazia a mesma situação idêntica, mas você fazia coisas semelhantes ou fazia coisas diferentes, mas que tem o mesmo peso de problema, tem o mesmo peso de pecado, de erro. Então que isso fique na sua mente. A gente tem que lembrar que a gente também errava, a gente também erra, a gente também comete erros. Temos a responsabilidade civil de não sair por aí condenando como se nós fôssemos as pessoas mais perfeitas e inerrantes do mundo, porque isso não existe, né? Na verdade não existe. E os versículos de 4 a 7 traz a nossa realidade aqui então. O que deve operar em nós de forma e formar então em nós um caráter restaurado? Como a gente falou semana passada sobre as ações da graça de Deus, né? A graça de Deus maravilhosa que nos move, que nos transforma, ela deve forjar em nós uma responsabilidade civil. Então, o que vai operar em nós e formar um caráter restaurado capaz de nos ajudar a termos bom testemunho, a obedecermos leis, a assumir responsabilidade civil? Versículos 4 a 7 falam aqui: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando a benignidade de Deus se manifestou em Jesus, né? A bondade, a benignidade, não só o desejo de Deus em querer o seu bem, que isso significa benignidade, mas a bondade em agir com o bem que quer, com o bem que deseja, se manifestou em nós, Salvador, como nós falamos da graça de Deus nos textos anteriores, na semana passada.
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E também aqui se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos. Porque se Deus fosse executar justiça só sobre nós, a gente estava tudo morto, porque nós somos pecadores. Mas a bondade de Deus, a benignidade se manifestou. E não foi pelas nossas obras de justiça. Não é porque a gente é bonzinho. Não é porque a gente nunca matou, nunca roubou. Será se a gente nunca matou? Como eu tenho sempre dito, matar não é só tirar a vida física de alguém. Matar é quando você assassina a esperança de alguém. Quando você mata a oportunidade de alguém, quando você mata o coração, o sentimento de alguém, quando você fala de forma má, você quer machucar alguém, isso tudo é assassinato para Deus. O conceito de Deus de assassinato não é simplesmente matar ou tirar a vida física de alguém. Vai ler lá em Mateus que ele amplia, né, esse conceito do assassinato. Quando você tem uma intenção maldosa e fala algo que fere alguém, isso é assassinato. Quando você rouba o tempo de alguém, isso é roubo. Tudo isso é pecado. Eu nunca matei, nunca roubei. A gente já matou, já roubou. Nós somos culpados disso. E não é por nossas obras de justiça. Em Isaías, no capítulo 64, fala que as nossas obras de justiça são como os trapos de imundícia, não servem para nada. Então não é por isso que nós temos um caráter restaurado. Não é por essa nossa própria atitude, mas é pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, que fala aqui no versículo 5. Quando nós convidamos o Espírito Santo, Jesus, para entrar em nosso coração, o Espírito Santo então gera uma lavagem, uma purificação da alma, onde todo pecado é perdoado, toda a culpa é então tirada, o perdão de Deus vem sobre nós, a graça maravilhosa de Deus nos alcança e a gente tem condições então de viver uma vida nova, com novas atitudes, com novas convicções, vivendo de acordo com outros princípios, não mais com os princípios da nossa própria carne, nossa própria vontade, mas os princípios da palavra de Deus. E assim o próprio Espírito Santo que nos lava, nos regenera, ele gera então um caráter cristão, um caráter bíblico, que a gente começa a viver de forma diferente. Isso começa a operar em nós essas mudanças. Então é muito importante que a gente entenda essa situação e faça as coisas dessa maneira, para a gente gerar essa mudança que a gente precisa na nossa vida. Então, versículo 6 fala que ele derramou sobre nós ricamente. O Espírito Santo não veio só para consertar uma ou outra coisa, mas é derramado sobre nós de forma rica por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente depende. Uma pessoa com responsabilidade civil, plenamente, só quem está sendo dirigido por Jesus, que tem o caráter sendo renovado, transformado a todo momento. Versículo 7 fala: a fim de que, justificados por graça, lembra que a gente falou da graça? A graça de Deus, o favor imerecido, ao invés da punição, Deus nos oferece uma oportunidade de mudança. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Nós falamos sobre ser herdeiro na semana passada. Nós somos adotados por Deus, na família de Deus, como filhos com direito à herança igual ao filho legítimo. Nos tornamos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quando então Jesus voltar e restaurar todas as coisas, a sua plenitude de regenerar toda a criação, nós viveremos a plenitude da criação, a plenitude da nossa esperança, a plenitude da presença de Deus, onde viveremos toda a responsabilidade civil na sua plenitude, onde teremos então 100% um governante fisicamente e também espiritualmente pleno em verdade e em justiça. Teremos o próprio Deus como nosso sumo sacerdote, nosso sumo governante, aquele que governa completamente a nossa vida.
esse governo já pode acontecer no nosso coração. Para quem vive na presença de Jesus, o reino de Deus já está aqui, já funciona, já é exercido, já está em vigor. Então, a gente tem que ser um farol para o mundo, que nós somos pessoas com responsabilidade civil, não porque eu quero ser bonzinho ou bancar o nacionalista, não, porque eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador e entendo que Ele me manda ter uma responsabilidade civil, porque o Espírito Santo que opera uma transformação, um lavar regenerador em mim, regenera o meu caráter a ponto que eu respeito os limites sociais, eu respeito as leis e os princípios que regem a sociedade. E eu devo ser alguém que gera uma mudança benéfica na sociedade, através da forma como eu respeito as autoridades, como eu respeito a civilidade, da forma como Deus espera, como Deus quer. E assim a gente melhora. Então, a forma como eu devo lidar melhor no trânsito, como eu lido melhor com o meu vizinho, como eu trato as pessoas, como eu sou cortês com as pessoas, como eu sou educado, como eu não incomodo os meus vizinhos, por mais que os meus vizinhos, tem uns que ficam até 3 horas da manhã gritando lá, fazendo festa. Então alguns vizinhos meus na pandemia, 3 da manhã, e a festa bombando lá no apartamento deles e a gente querendo silêncio. Bom senso. Pensa na responsabilidade civil. Pensa se você está honrando a Deus, soltando uma pipa, ou incentivando o seu filho a soltar uma pipa com linha, com cerol. Você pode cortar o pescoço de alguém que está passando a pé, ou de bicicleta, ou de moto. Você pode tirar a vida de alguém, prejudicar alguém, estragar o dia, fazer alguém perder o seu dia, perder o seu trabalho por causa que você quer fazer a coisa do seu jeito. Pensa nisso, vamos pensar nisso. Que Deus nos ajude, né? Que o Espírito Santo renove e restaure o nosso caráter a cada momento. Então, como anda o nosso testemunho em relação a isso? E a nossa conduta e as nossas responsabilidades civis? Estamos honrando a Deus? Estamos nos submetendo às autoridades que estão sobre nós? Nós estamos respeitando essas autoridades? Estamos promovendo calúnia delas nas redes sociais ou falando mal dos outros para os outros? Não queremos que faça, não devemos fazer aquilo que não gostamos ou gostaríamos que fizessem conosco. Isso é muito importante. Isso é uma lei áurea da boa convivência e do bom senso. Então, que Deus nos ajude a sermos pessoas responsáveis civilmente, né? Que a gente tenha boa responsabilidade civil para honrar a Deus que nos orienta a isso, porque toda governante, toda pessoa que está sobre nós, Deus permitiu e devemos honrar e orar por essas pessoas. Amém? Que Deus nos ajude nesse propósito, nesse projeto, e assim vamos dar bom testemunho. Feche seus olhos, vamos orar para a gente finalizar a nossa mensagem de hoje. Santo Deus, te agradecemos porque a Tua Palavra nos orienta. Te agradecemos porque o Senhor permite governantes e o governo sobre nós é uma forma da gente entender o Teu governo. O Teu governo é justo, é santo, é inerrante, é infalível. E que possamos orar para que os nossos governantes tomem boas decisões, sejam orientados por Ti, que o Senhor esteja permitindo que pessoas em posições de liderança, de autoridade na nossa sociedade possam conhecer o Teu Filho Jesus e serem transformadas, terem o seu caráter realmente transformado e tomem decisões justas, não cedendo à corrupção que os cerca, não cedendo à corrupção ou à ganância ou ao próprio ego, mas que elas cedam somente à Tua vontade, que o Senhor oriente. Peço pelos nossos governantes que o Senhor atue nos seus corações, na sua forma de liderar, que sejam prudentes, que o Senhor atue nas suas vidas. Agradecemos o que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecemos o que o Senhor tem nos direcionado. Peço por todos que têm e exercem algum tipo de liderança nessa sociedade, sendo pais de família, as mães, os pais sobre os seus filhos,
que consigam exercer autoridade sobre seus filhos, que os filhos entendam a responsabilidade de honrar, respeitar, e quando não respeitam, os pais estão desonrando a Ti, desonrando a Tua palavra. Fale aos filhos, aos corações dos adolescentes, dos filhos, dos jovens que agora, nesse momento, estão ouvindo a gente aqui, que o Senhor toque os seus corações, toque nos corações dos pais para que sejam mais bíblicos, para que tenham atitudes mais bíblicas, que haja honra dentro dos lares, honra ao Senhor, honra às posições, que não haja difamação, que não haja essa exposição das próprias ideias a ponto que reputações são quebradas, são jogadas no lixo. Que o Senhor atue nesses corações, que a gente dê bom testemunho, que a gente pense antes de falar, pense antes de escrever, pense antes de postar, que o Senhor nos ajude e que possamos dar um testemunho que mostre um caráter regenerado, que mostre que o Teu Espírito Santo já veio, nos lavou e nos renovou de forma poderosa, e que Jesus reine em nossa vida. Possamos demonstrar isso através dessas atitudes. Nos abençoe essa semana que está iniciando. Colocamos nossas vidas na Tua presença. Que o Senhor nos direcione ao que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos então finalizando o nosso culto de hoje, desse domingo. Que a sua semana seja abençoada. Mais uma vez te peço, compartilhe, curta isso. Você tá aí, tá quietinho na sua casa, não te custa nada. Uma responsabilidade que o crente tem de compartilhar o Evangelho, não é verdade? A Bíblia não fala? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Não fala para você fazer discípulos? Não fala para você falar do Evangelho? Então compartilhe essa mensagem. Aqui a gente está falando de Jesus, que Jesus transforma. Não dói nada, aperta o compartilhar e manda. Compartilha na sua timeline, no seu Facebook, no seu mural do Facebook. Compartilha nos stories do seu Instagram. Compartilha em algum grupo do WhatsApp o link desse vídeo do YouTube. Mas se manifeste, faça algo, isso é muito importante, tá? Para que esse vídeo tenha mais relevância e tenha um alcance maior. Então eu te encorajo, isso te chama a essa responsabilidade civil. E se eu sou pastor, eu tenho uma certa responsabilidade sobre você. Então tô te encorajando. É lei compartilhar a mensagem nas suas redes sociais, tá bom? Faz isso aí. Eu te garanto que pode ser bênção para alguém e falar o coração de alguém, tá? Fique atento então às nossas redes, que logo a gente trará mais informações, né, e propagandas sobre os anúncios das nossas atividades online, e logo informações sobre o retorno das nossas atividades presenciais. Eu quero te dar um grande abraço virtual, que você se sinta abraçado. Nós amamos muito vocês que têm ficado firmes aí. Grande abraço, boa semana, a gente se encontra na próxima transmissão, tá? Na próxima quarta-feira. Quero lembrar que quarta, então, 19h30, a gente tem o nosso culto online. Domingo que vem de manhã, nós teremos a aulinha das crianças às 9h30 e o culto à noite. Nós não temos até o fim do mês, pelo menos, não teremos transmissão de escola dominical. A gente encerrou o estudo e a gente está preparando novo conteúdo, né, para quando a gente voltar presencialmente. Então, para a gente ter tempo para poder desenvolver isso, a gente terá no domingo de manhã, por enquanto, só a aula do Livre Kids, aulinha para as crianças às 9h30, tá bom? Então, Deus abençoe, grande abraço, te espero na próxima quarta-feira. Tchau!